E aí galera, tudo bem? Bora começar com mais algumas aulas aqui. Vou falar um pouco sobre conjuntos. Por que eu estou fazendo aula de conjunto? Que é para eu poder estudar um pouco também, né, sobre o assunto. Como sabem, fiz supletivo, então supletivo não ensina lá aquelas coisas e minha faculdade também não foi lá aquelas maravilhas. Então, vamos lá. O que é um conjunto? Quando a gente pensa em conjunto, pelo menos a grande maioria das vezes, ou pelo menos assim eu considero, que queremos agrupar, né, juntar algumas coisas que têm algum elemento em comum. Sei lá, os jogos de PlayStation 1, os gols do Corinthians, a data de aniversário de tal pessoa, os anos das datas de aniversário dos meus familiares. Vejam que isso, quando a gente tenta agrupar, eles têm uma característica em comum. Mas quando a gente cria um conjunto em si não necessariamente tem que ter uma característica em comum. Por exemplo, na hora que fomos criar um conjunto, sendo que o conjunto a gente cria pelo menos na parte da enumeração, que eu já vou explicar um pouquinho, abrimos as chaves e colocamos, por exemplo, dias de aniversários de parentes meu. Tem o meu que é dia 15, tem dia 11, tem dia 3 e vou colocar por enquanto só esses três. Ok? E como eu disse, um conjunto não necessariamente tem que ter alguma característica em comum. Eu posso ter um conjunto nada a ver. Sei lá, eu posso ter um conjunto de um triângulo pulado e um robô, por exemplo. Vou fazer um quadradinho, sei lá, Minecraft. Não sei. Eu posso colocar elementos nada a ver. Ou criar um conjunto de elementos nada a ver, por exemplo. Não tenho nenhuma característica em comum. Mas eu posso. E ele é considerado ainda assim um conjunto. Outra característica também que nós temos é que assim, quando nós temos uma quantidade limitada de determinadas coisas, por exemplo, quando nós queremos dizer se alguém ou algo é alguma coisa, como que nós fazemos? Vamos considerar aqui que o J minúsculo, que eu vou considerar como Jailson, o Jailson Mendes mesmo, e P maiúsculo é pai de família. Vou colocar pai de F, que é de família. Como que eu falo que o Jailson é um pai de família? Jailson pertence ao conjunto dos pais de família. Este daqui é o conjunto que eu estou falando, que são características em comum. E o Jailson ele pertence ao conjunto de pais de família. Então, Jailson ele é um pai de família. Eu posso fazer esse tipo de inferência com o Jailson, pois afinal de contas ele possui essas ou essa, né, neste caso, essa característica. Vamos fazer um outro exemplo. Por exemplo, eu tenho três letras. Eu tenho a letra A, eu tenho a letra P e eu tenho a letra Q. Por quê? Porque são essas, tanto faz. Eu posso criar um grupo desses, daqui somente por enumeração, né? Que é este caso que é aqui. Enumeração fazemos o quê? Pegamos todos os elementos e simplesmente os colocamos, os desenhamos ou escrevemos dentro do nosso conjunto. Tá feia essa chave, mas vai ficar assim mesmo. Agora vamos colocar um conjunto maior. Vamos colocar um conjunto dos números pares positivos. Então, os números pares positivos começando do zero. Então, 0, 2, 4, 6, 8. Vejam que isso daqui é um grupo infinito. Bem ou mal, existem números infinitos positivos ou números infinitos negativos, né? Então, coloca essas reticências aqui para poder significar que o grupo ele é longo, né? Tem um conjunto infinito. Isso aqui é um conjunto infinito, vou chamar de CI, né? De conjunto infinito. Só que tem outro jeito da gente poder representar esse conjunto também. E não na forma de enumeração, porque aqui, que é o enumeração,
porque bem ou mal, como temos poucos elementos, conseguimos escrever esses elementos. Aqui, como temos muitos, neste caso são infinitos, podemos fazer de uma outra forma, que é a parte da descrição, que nós descrevemos como que funciona este conjunto. X sendo que, né? Voltando aqui, esta barrinha a gente lê como que? Essa barrinha a gente lê como um sendo, baixar aqui, sendo que x é número par positivo. Vou simplificar aqui, inclusive, minha escrita. Nossa, não, para. Tá feio demais. Número par positivo. Este jeito aqui que nós escrevemos, ele é uma descrição. Inclusive, não sei se vocês já programaram funcional. Isso daqui é muito bom saber como funciona. Ok. Resumidamente, então, resumindo, né? Neste caso, e este E, só para poder deixar bem claro, nós lemos como pertence. Pertence é com C mesmo. Pertence, né? Pertence a, neste caso, que aí eu posso ler aqui, Jailson pertence ao, né? Neste caso ao conjunto dos pais de família. Temos aqui um conjunto de 3 números, conjuntos de coisas nada a ver, conjunto desses 3 números aqui que nós fizemos por enumeração, simplesmente os escrevemos. Temos outro aqui, que é um conjunto, neste caso, infinito. Podemos ter também um conjunto com muitos números e ele ser finito também. Se eu tivesse, por exemplo, 1, 3, 5, 7, 3 pontos, e eu colocar, por exemplo, 11. Então, aqui é o conjunto de números ímpares do 1 até o 11. Eu tenho uma delimitação, eu consigo delimitar ele, né? Mesmo sendo por enumeração, usei aqui as reticências para poder significar e me poupar alguns números, né? Poderia ser o 11, poderia ser, sei lá, o 33 e assim sucessivamente. Beleza? Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha. Se vê alguma coisa errada, me avisa para eu poder corrigir. E é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.